Boa noite, ouvinte. Eu sou Luiz Cubidius, CEO da Cortax Créditos Tributários. Honrando a nossa missão de disseminar cultura tributária, trazemos mais um episódio do Tributário Hoje, o podcast da Cortax, focado em assuntos tributários. No episódio de hoje, vamos explorar as recentes decisões do CARF, STJ, STF e as novas normas da Receita Federal. Acompanhem semanalmente o nosso podcast, disponível no Spotify e gratuito no YouTube toda segunda-feira às 20 horas. Mas antes, eu gostaria de lembrar vocês de seguir a Cortax no Instagram, Cortax Créditos Tributários, e também se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar vídeos mais técnicos e aprofundados sobre algumas notícias e alguns temas que a Cortax atua e traz aqui para vocês no Tributário Hoje. Nossa primeira notícia: o STJ afasta pagamento de honorários de sucumbência em caso de adesão a parcelamento. O Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, decidiu por unanimidade que não cabe o pagamento de honorários de sucumbência quando o contribuinte desiste dos embargos à execução fiscal ao aderir a um programa de parcelamento de dívida tributária. A decisão foi tomada pela segunda turma da Corte. No caso julgado, um contribuinte havia desistido de contestar judicialmente a cobrança de débitos de ICMS por meio de embargos à execução fiscal para aderir ao parcelamento oferecido pelo fisco estadual. Embargos à execução são um instrumento jurídico que permite ao devedor questionar a execução fiscal que é movida pelo governo para a cobrança de tributos. Nossa próxima notícia: o STJ nega a suspensão de PIS e COFINS na venda de frangos por atacado. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, negou por unanimidade o pedido de uma empresa para suspender o pagamento de PIS e COFINS na venda de frangos no atacado para revendedores, sejam eles formalizados como pessoa jurídica, comerciantes individuais ou produtores pessoas físicas. A decisão foi tomada pela segunda turma do STJ. A empresa argumentava ter direito à suspensão dessas contribuições com base no artigo 54, inciso 3, da Lei 12.350 de 2010, que prevê a suspensão do PIS e da COFINS na venda de animais vivos por pessoa jurídica, inclusive cooperativas para pessoas jurídicas que produzem carne suína e bovina. Além disso, a defesa alegava que comerciantes organizados sob a forma de pessoas físicas deveriam ser tratados como pessoas jurídicas, com base no artigo 126 do Código Tributário Nacional, o nosso CTN, que permite a capacidade tributária de unidades econômicas ou profissionais, independentemente de serem constituídas como pessoas jurídicas. No entanto, o relator do caso, o ministro Alfrano Vilela, considerou que a suspensão prevista na Lei 12.350 de 2010 não poderia ser aplicada ao caso, já que o dispositivo trata especificamente da produção de carne suína e bovina, não incluindo a venda de frangos. O ministro destacou ainda que o artigo 111, inciso 1 do CTN, determina que a legislação que prevê exclusão ou suspensão de crédito tributário deve ser interpretada de forma literal. Além disso, o CTN não autoriza a equiparação indiscriminada entre pessoas físicas e jurídicas para fins tributários. A decisão reafirma a necessidade de interpretação restritiva em casos de suspensão de tributos e esclarece que a legislação vigente não permite ampliar esses benefícios de forma generalizada. Nossa próxima notícia: o STF limita a multa qualificada por sonegação e fraude a 100% do débito tributário. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por unanimidade limitar a multa qualificada aplicada em casos de sonegação, fraude ou conluio a 100% do débito tributário. Em casos de reincidência, a multa pode chegar a 150%. A decisão começa a valer a partir da edição da Lei 14.689 de 2023, que reduziu o percentual máximo de multa de 150% para 100% no âmbito federal. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, argumentou que os patamares estabelecidos pela Lei 9.430 de 1996, conforme a redação da Lei 14.689 de 2023, se aplicam também aos estados e municípios até que uma lei complementar seja editada para todo o território nacional. Dessa forma, o STF estendeu aos entes subnacionais a interpretação que já vinha sendo aplicada em nível federal. Com a decisão, contribuintes dos estados e municípios que pagaram multa acima de 100% do valor do débito tributário desde 21 de setembro de 2023, quando a Lei 14.689 foi publicada,
podem pleitear a devolução dos valores pagos a maior. Para a União, a decisão não altera nada, uma vez que a lei já vinha sendo aplicada. Os ministros modularam os efeitos a partir da vigência da Lei 14.689 de 2023, então a partir desta lei. Os contribuintes que pagaram valores acima do teto de 100% poderão pleitear a devolução dos valores pagos a maior, explicou a advogada Carolina Oliveira Rigon, sócia da ALS Advogados. A modulação dos efeitos também ressalvou as ações judiciais e administrativas iniciadas até a edição da Lei 14.689. A devolução dos valores para contribuintes que já discutiam o tema na Justiça ou na esfera administrativa antes da publicação da nova lei. Ao final da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que, para fatos geradores passados, os fiscos estaduais e municipais não poderão aplicar multas em patamares superiores aos estabelecidos pela decisão do Supremo. Essa observação foi sugerida pela Associação Brasileira de Advocacia Tributária, ABAT, que atuou no processo como amicus curiae e foi incorporada ao voto do relator. No entanto, Dias Toffoli não mencionou esse ponto ao finalizar a leitura da tese fixada. O julgamento do recurso extraordinário 736.090 começou no plenário virtual, mas foi levado ao plenário físico a pedido do ministro Flávio Dino. Dino acompanhou o voto do relator, mas alertou para o risco da guerra fiscal caso estados e municípios pudessem fixar multas inferiores a 100%, o que poderia distorcer a competitividade dentro da federação. Toffoli ajustou seu voto para garantir que entes que já tenham previsão de multas inferiores a 100% não possam reduzi-las ainda mais nem aumentá-las além desse limite. Para o advogado Breno Vasconcelos, do escritório Manriche Vasconcelos, que representou a ABAT no processo, a decisão do STF foi um marco civilizatório. Ele destacou a importância da existência de uma lei complementar para garantir um tratamento isonômico entre os contribuintes em todo o país. Advogados ressaltam o entendimento do ministro André Mendonça de que divergências na interpretação das normas tributárias não podem ser tratadas como sonegação, uma vez que ambas eram penalizadas de forma excessiva pelos fiscos. A decisão do STF não traz mudanças no âmbito federal, conforme explicou a procuradora Luciana Ribeiro, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, após a publicação da Lei 14.689 de 2023. A PGFN editou o parecer SEI 3950/2023, prevendo o ajuste automático da multa de 150% para 100% nos casos ainda em andamento. Para outros advogados, a decisão do STF foi parcialmente favorável aos contribuintes, garantindo isonomia. Ela destacou que a Corte também demonstrou preocupação com a criação de passivos tributários, sugerindo um equilíbrio entre a proteção das contas públicas e o respeito ao texto constitucional. Nossa próxima notícia: o governo publica MP que adia a dedução de perdas de bancos no IRPJ e na CSLL. O governo publicou em edição extra do Diário Oficial uma medida provisória, uma MP, que adia a vigência da Lei 14.467 de 2022, diminuindo a possibilidade de dedução de perdas decorrentes de inadimplência dos bancos na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, e da contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. A medida deve gerar uma arrecadação adicional que poderá superar 15 bilhões no próximo ano. Com a MP, o período de transição para os bancos deduzirem os tributos sobre o lucro, o estoque de perdas de créditos inadimplentes foi estendido de 3 para 7 anos, sendo deduzido mensalmente 1/84 ao mês. Além disso, a dedução só poderá ser feita a partir de 2026, em vez de abril de 2025, como previa a lei de 2022. A medida também permite que os bancos optem por um prazo de 10 anos, 1/120 ao mês, para a dedução, desde que façam uma escolha irretratável. A mudança, além de impactar a arrecadação fiscal, visa também questões prudenciais do sistema bancário. O objetivo é evitar uma baixa rápida do ativo fiscal, o que, segundo informações obtidas pelo veículo, poderia gerar problemas nos balanços dos bancos em termos de aderências às regras
de Brasília e outras normas prudenciais. O governo acredita que os próprios bancos teriam interesse em alongar o prazo, dada a necessidade de preservar a estrutura de capital, mesmo que isso implique um pagamento maior de tributo em 2025. A medida provisória ainda não teve seus motivos explicados oficialmente e até o momento não foi publicada uma exposição de motivos ou nota oficial sobre o assunto. Também não está claro como a arrecadação adicional será direcionada. O governo busca aumentar as receitas para o projeto de lei orçamentária anual, PLOA, de 2025 e também procura fontes para financiar o aumento da faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física, cuja meta é alcançar 5 milhões conforme o plano do governo Lula. Nossa próxima notícia: o STF limita a multa por sonegação a 100% da dívida tributária. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que multas aplicadas pela Receita Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem ser limitadas a 100% da dívida tributária. Em casos de reincidência, a multa pode chegar a 150% do valor devido. A decisão foi tomada em sessão plenária realizada nesta quinta-feira e tem efeitos a partir de setembro de 2023. Os ministros ressaltaram a necessidade de fixar as multas de forma razoável e proporcional, respeitando o princípio constitucional que proíbe a cobrança de tributos com efeito de confisco. Para o STF, o valor não deve ser baixo a ponto de desestimular o cumprimento das obrigações tributárias, nem alto demais a ponto de ser considerado confiscatório. A decisão, que foi baseada no recurso extraordinário RE 736090, estabelece um teto de 100% para as multas aplicadas pela Receita em casos de fraude ou sonegação e 150% em casos de reincidência, conforme previsto na Lei 14.689 de 2023. A medida terá efeito retroativo à data da publicação de lei e valerá para todos os entes federativos até que o Congresso Nacional aprove uma lei complementar para regulamentar o tema. O caso concreto que originou a decisão envolve um posto de combustível de Camboriú, Santa Catarina, multado em 150% da dívida tributária. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, considerou a multa válida, mas a empresa recorreu ao STF, alegando violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com a decisão do STF, a multa aplicada ao posto foi reduzida para 100% da dívida tributária. Nossa próxima notícia: o STF decide que executivo pode reduzir percentual do Reintegra. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta quarta-feira, dia 2, que o Poder Executivo tem a prerrogativa de reduzir livremente o percentual do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, o Reintegra. O programa, previsto na Lei 13.043 de 2014, foi criado para incentivar a exportação de produtos industrializados, devolvendo parte dos tributos pagos durante a produção. O Reintegra permite ao Executivo definir o percentual de ressarcimento de resíduos tributários entre 0,1% e 3%. A Confederação Nacional da Indústria e o Instituto do Aço Brasil, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, 6055 e 6040, argumentaram que o governo não poderia reduzir o percentual de ressarcimento após sua fixação. Por maioria, o STF seguiu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, entendendo que o Reintegra não se trata de uma imunidade tributária, mas de um incentivo financeiro voltado ao desenvolvimento da indústria nacional. Assim, a definição do percentual de ressarcimento faz parte das atribuições legítimas de política econômica e tributária do Executivo. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Gia Toffoli e Luiz Roberto Barroso acompanharam o entendimento do relator. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que defenderam que a redução do Reintegra não poderia ser uma decisão completamente discricionária do Executivo. Nossa próxima notícia: o CARF decide que repactuação registrada no BC afasta limite de dedutibilidade de juros. A primeira turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, decidiu, por maioria,
que um contrato originalmente registrado no Banco Central do Brasil, BC, é suficiente para afastar a aplicação do limite de dedutibilidade de juros, mesmo em caso de repactuação. A decisão tomada em um placar de 6-2 a favor do contribuinte envolve um valor de 770 milhões. O artigo 22 da Lei 9.430 de 96 estabelece limites para a dedutibilidade dos juros pagos às partes vinculadas, quando o contrato não é registrado no BC. No caso em questão, a contribuinte emitiu FRNs em 1997, registrando a operação no Banco Central, e em 2005 repactuou a emissão, transferindo as notas para uma controladora no exterior. Segundo as regras aplicáveis, por se tratar de uma transação internacional entre partes vinculadas, aplicam-se as regras de preços de transferência que determinam a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A Receita Federal argumentou que a repactuação não foi registrada no BC, o que levaria à aplicação da antiga regra de preços de transferência que limitava a dedutibilidade dos juros em operações não registradas. Essa regra foi alterada pela medida provisória 1152 de 2022, posteriormente convertida na Lei 14.596 de 2023, que modificou o cálculo dos preços de transferência. O relator do caso votou para negar provimento ao recurso da Fazenda, mantendo a decisão favorável ao contribuinte, já que o empréstimo estava devidamente registrado e incluía a repactuação. A conselheira Edeli Bessa abriu divergência, acompanhada pelo conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, argumentando que o registro do BC deveria contemplar todas as alterações, incluindo a repactuação. Nossa próxima notícia: conselheiras grávidas e em puerpério poderão atuar remotamente no CARF. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, publicou uma portaria que permitirá às conselheiras trabalharem remotamente durante a gestação e a amamentação, com carga horária reduzida em 1 hora. A Portaria 1500 de 2024, divulgada no Diário Oficial da União em 20 de setembro, busca atender a uma reivindicação antiga das mulheres do Conselho, que antes não tinham direitos relacionados à maternidade. Algumas conselheiras chegaram a levar recém-nascidos às sessões para evitar perda de remuneração em caso de afastamento. A norma oferece 2 opções: prorrogar o afastamento por 60 dias sem remuneração, durante o recebimento do salário maternidade pelo INSS, ou continuar trabalhando durante a gravidez e o puerpério com metas e horários reduzidos e faltas justificadas. Caso optem pela segunda alternativa, o prazo do mandato será pausado e elas deverão compensar as metas não atingidas no trimestre seguinte. Desde a Operação Zelotes em 2015, que apurou um esquema de corrupção no CARF, os conselheiros representantes dos contribuintes passaram a atuar de forma exclusiva, recebendo gratificação por presença e submetendo-se a metas de produtividade, o que impactou direitos como a licença maternidade. Nossa próxima notícia aborda a incidência de IPI e alíquotas zero de PIS, PASEP e COFINS para água mineral natural. O Ministério da Fazenda e a Receita Federal esclareceram a regulamentação tributária aplicável à comercialização de água mineral natural, classificada sob o código 2201-10.00 da tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, TIP. Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, de acordo com a solução de consulta COSIT número 199 de 2023, a água mineral natural está sujeita à incidência do IPI, conforme estabelecido pelo Decreto 7.212 de 2010 e o Decreto 11.158 de 2022. Este regime é aplicável a todos os produtos que se enquadram na categoria, conforme detalhado nas normas pertinentes. A contribuição para a PIS/PASEP, em relação à contribuição para o PIS/PASEP, foi confirmado que a receita bruta oriunda da venda de água mineral natural, acondicionada em recipientes com capacidade inferior a 10 litros ou igual e superior a 10 litros, está sujeita a alíquota zero. Essa decisão, vinculada à solução de consulta COSIT 191 de 2024, beneficia todas as etapas da cadeia econômica. Os dispositivos legais
Relevantes incluem a Lei 12.715 de 2012 e a Lei 13.097 de 2015. Já a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, além do PIS/PASEP, a água mineral natural também se beneficia de alíquota zero da COFINS. Assim como na contribuição anterior, essa isenção se aplica à receita bruta obtida com a venda do produto, independentemente do elo da cadeia econômica envolvido na comercialização. Essa norma é respaldada pela mesma solução de consulta 191 de 2024 e pelos dispositivos legais já mencionados. Essas medidas visam estimular o mercado de água mineral natural, facilitando sua comercialização e tornando-as mais acessível ao consumidor. A regulamentação também reforça a importância do setor no contexto econômico nacional, promovendo o desenvolvimento sustentável e a saúde pública. Nossa próxima notícia: a Receita Federal decide que créditos de reposição florestal devem ser tributados pelo IRPJ. A Receita Federal definiu que os créditos de reposição florestal devem ser considerados ativos intangíveis e, consequentemente, os ganhos obtidos com sua comercialização estarão sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, que é o IRPJ, e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é a CSLL. Essa posição foi divulgada na Solução de Consulta 249, recentemente publicada pela Coordenação Geral de Tributação, COSIT. Segundo especialistas, esta é a primeira manifestação do órgão sobre o tema e deverá ser observada por todos os fiscais do país. A Receita esclareceu que a interpretação exclui a possibilidade de que os créditos sejam tratados como subvenção para investimento, o que resultaria em um tratamento fiscal mais favorável. A solução de consulta é inovadora, afirma Leocádio, comparando-a ao tratamento dos créditos de carbono, que também foram classificados como intangíveis pela Receita Federal em 2009, na solução de consulta 192. A definição de créditos de reposição florestal descreveu os créditos da reposição florestal como uma estimativa do volume de matéria-prima florestal proveniente de plantio florestal, devidamente certificada pelo órgão ambiental competente. Esses créditos podem ser transferidos para empresas que buscam cumprir suas obrigações de reposição florestal. E, apesar da tributação sobre IRPJ e a CSLL, a Receita Federal confirmou a isenção de PIS e COFINS sobre as receitas geradas pela venda de créditos de reposição florestal. Essa isenção, fundamentada na Lei das SA número 6.404 de 1976, é considerada uma compensação significativa, especialmente em um regime não cumulativo de contribuições sociais, com alíquotas de 1,65% e 7,6%. Outro especialista destaca que para empresas que comercializam grandes volumes de créditos, essa isenção pode resultar em uma redução considerável da carga tributária, tornando a operação mais atraente financeiramente. Ele também ressalta que a isenção de PIS e COFINS pode incentivar as empresas a comercializar créditos de reposição florestal como parte de sua estratégia de conformidade ambiental, permitindo que obtenham liquidez sem enfrentar uma tributação excessiva. Assim, a comercialização e gerenciamento eficaz dos créditos de reposição florestal podem proporcionar às empresas a oportunidade de equilibrar suas responsabilidades fiscais e ambientais, contribuindo para um futuro mais sustentável. Nossa próxima notícia: o STF suspende julgamento sobre tributação do lucro de coligadas e controladas no exterior. O STF suspendeu o julgamento sobre a tributação do lucro de coligadas e controladas de multinacionais localizadas em países que possuem tratados com o Brasil. O pedido de vista foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes e a discussão tem um impacto fiscal estimado em 20 bilhões. O caso, que está sendo julgado em plenário virtual, envolve um processo contra a Receita Federal. Até o momento, apenas o relator, ministro André Mendonça, votou a favor do contribuinte, enquanto o ministro Gilmar Mendes se posicionou em favor da União. A empresa busca evitar a incidência automática do Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica, o IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é a CSLL, de suas coligadas e controladas situadas na Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo. Em uma etapa anterior, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a favor da empresa e afastou a cobrança, o que levou a Receita Federal a recorrer ao STF.
argumentando que o STJ não seguiu a jurisprudência e feriu a Constituição. O ministro André Mendonça, assim como seu antecessor Marco Aurélio Mello, considerou que a questão não deveria ser analisada pelo STF, por ser infraconstitucional. Entretanto, ele votou a favor do contribuinte, defendendo que prevalecem os tratados internacionais do Brasil com os países mencionados, que proíbem a tributação da renda pelo país de origem quando a companhia possui um estabelecimento no exterior. Por outro lado, Gilmar Mendes argumentou que a questão deve ser analisada pelo STF, uma vez que envolve um dispositivo legal já considerado constitucional pela Corte. Mendes lembrou que, em um precedente anterior, o STF decidiu que é possível tributar empresas brasileiras controladoras, sobre lucros auferidos no exterior, afirmando que os tratados internacionais visam evitar a dupla tributação jurídica, não a tributação econômica sobre diferentes sujeitos. Devido ao significativo impacto fiscal da decisão, que gira em torno de 20 bilhões, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, tem tentado convencer os ministros da relevância do julgamento. Na última quarta-feira, a Procuradoria-Geral Análise de Almeida e seus colegas se reuniram com o ministro Cristiano Zanin para discutir a importância da matéria. O julgamento permanece suspenso e a expectativa é que os novos desdobramentos ocorram em breve. Nossa próxima notícia: a Receita Federal envia 500 mil cartas a contribuintes na malha fina do imposto de renda. A Receita Federal iniciou o envio de 500 mil cartas a contribuintes que tiveram suas declarações do imposto de renda retidas na malha fina. O objetivo é incentivar a autorregularização, evitando a aplicação de multa de 75% por meio de autuação fiscal. Atualmente existem cerca de 1,5 milhão de declarações na malha fina. Entre os erros mais comuns que levam os contribuintes à malha fina, a Receita Federal listou: esquecer de declarar rendimentos recebidos de forma pontual no ano calendário, informar gastos não dedutíveis como despesa médica, considerar VGBL, plano de vida gerador de benefícios, como despesa dedutível. Os contribuintes que receberam as cartas devem agir rapidamente para regularizar a sua situação e evitar penalidades futuras. Nossa próxima notícia: desonerações tributárias e acesso às novas terapias. As desonerações fiscais atualmente adotadas no Brasil, embora seletivas, criam um ambiente desvantajoso para novos medicamentos, impactando negativamente tanto a competitividade das empresas quanto o acesso da população a tratamentos modernos. A indústria farmacêutica investe consideravelmente em pesquisa e desenvolvimento, que é o P&D, para criar novos medicamentos e combinações de substâncias. Em 2021, o investimento global em P&D foi de 249 bilhões de dólares, com 139 bilhões voltados para a pesquisa clínica, segundo a Evaluate Pharma. No Brasil, os investimentos em P&D totalizaram cerca de 73 bilhões em 2017, com 2,3 bilhões provenientes da indústria farmacêutica. Esse montante aumentou para 87,1 bilhões em 2020. A legislação existente, como a lista positiva, a Lei 10.147 de 2000, estabelece listas exaustivas de medicamentos que recebem tratamento tributário vantajoso, como isenções de PIS e COFINS. Contudo, a falta de atualização dessas normas gera distorções competitivas significativas, dificultando a entrada de novos medicamentos no mercado. Quando um medicamento novo com mais benefícios terapêuticos não está incluído nessas listas, ele enfrenta uma desvantagem competitiva em relação a medicamentos antigos que, apesar de menos eficazes, têm vantagens tributárias. Essa situação pode resultar em um desequilíbrio competitivo superior a 27%, um percentual alarmante em um mercado com margens de lucro reduzidas. Portanto, as desonerações fiscais, por serem seletivas e desatualizadas, criam condições adversas para novos medicamentos, prejudicando sua competitividade e limitando o acesso da população. Para corrigir essas distorções e permitir que as políticas públicas realmente beneficiem a sociedade, é fundamental que as reformas tributárias em discussão sejam implementadas com o objetivo de promover um ambiente mais favorável ao desenvolvimento e à comercialização de novas terapias.
Nossa próxima notícia é voltada para o Rio de Janeiro. Contribuintes fluminenses podem solicitar credenciamento no ROT-ST, junto à Cefaz. A partir de 7 de outubro de 2024, os contribuintes que realizam vendas para consumidor final no estado do Rio de Janeiro podem solicitar seu credenciamento no regime optativo de tributação da substituição tributária, que é o ROT-ST, junto à Secretaria do Estado da Fazenda, que é o Cefaz-RJ. A expectativa é que mais de 85% do grupo utilize este regime, sendo que a adesão será automática para microempreendedores individuais, são os MEIs, e optantes do Simples Nacional. Essa medida visa simplificar o recolhimento da substituição tributária, que é o ST, do ICMS e reduzir a abertura de processos. A auditoria vinculada ao estabelecimento pode ser consultada no SISC, disponível no portal de cadastro da Cefaz-RJ. Caso o contribuinte possua filiais, será necessário enviar uma planilha com os dados de todas as dependentes. A adesão deve ser informada na escrituração fiscal digital ICMS/IPI através do registro E115. O credenciamento será válido a partir do mês do pedido. Vale ressaltar que essa solicitação ela é gratuita e deve ser feita pelo Sistema Eletrônico de Informação, que é o SEI-RJ. Os contribuintes devem abrir um processo, selecionar a opção ICMS, credenciamento de regime optativo de tributação de substituição tributária, que é o ROT-ST, e escolher a auditoria fiscal regional correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do estabelecimento. Em seguida, é necessário fazer um resumo do pedido em especificação, informar o CNPJ, preencher e assinar o pedido de credenciamento e anexar alguns documentos, como o comprovante de inscrição de situação cadastral, que é o CISC, o CISC, e o contrato social e a identificação do requerente. Nossa próxima notícia é: medida provisória cria tributação mínima de 15% sobre o lucro de multinacionais. Em 3 de outubro de 2024, foi publicada uma medida provisória, uma MP, no Diário Oficial da União, que institui um adicional de contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, para multinacionais com sede no Brasil, a partir de 2025. O objetivo é estabelecer uma tributação mínima efetiva de 15% sobre o lucro dessas empresas, aplicável às que possuem receitas anuais superiores a 150 milhões de euros. As multinacionais que recolherem menos do que o patamar estabelecido deverão pagar o adicional da CSLL para atingir a taxa mínima. O valor adicional deve ser apurado e pago até o 7º mês após o término do exercício fiscal. As empresas terão a obrigação de prestar todas as informações necessárias para a apuração da adicional da CSLL, conforme regulamentação a ser publicada. O não cumprimento dessa obrigação resultará em penalidades, incluindo uma multa de 0,2% da receita total do ano fiscal por mês de atraso, limitada a 10% do total ou ao máximo de 10 milhões. Multas de 5% sobre valores omitidos ou incorretos também serão aplicadas com um mínimo de 20 mil. A operacionalização da cobrança do adicional e outras medidas relacionadas ficará sob a responsabilidade da Receita Federal, que também divulgou a regulamentação da MP no mesmo dia. Nossa última notícia, ela é voltada para pessoas físicas, mas nós temos aí alguns ouvintes que são contadores que podem auxiliar os seus clientes também. A Receita Federal alerta contribuintes têm até dezembro para regularizar bens não declarados. Os contribuintes que possuem bens não declarados ou que foram declarados de forma incorreta devem ficar atentos. O prazo para regularizar a situação com a Receita Federal se encerra no próximo dia 15 de dezembro. Essa oportunidade abrange tanto pessoas físicas quanto jurídicas, permitindo o ajuste de pendências relacionadas a ativos adquiridos no Brasil ou no exterior até 31 de dezembro de 2023. De acordo com a instrução normativa que regulamenta o RERCT, os contribuintes que aderirem ao programa precisarão pagar uma alíquota de 15% sobre o imposto de renda dos ativos regularizados, além de uma multa correspondente calculada sobre o mesmo montante. Essa medida visa permitir que cidadãos e empresas ajustem sua situação fiscal sem complicações adicionais.
A Declaração de Regularização Cambial e Tributária, a DERCAT, deve ser preenchida e enviada eletronicamente através do Centro Virtual de Atendimento, o ECAC, da Receita Federal, disponível no site oficial do governo. O processo digital visa facilitar o acesso e o cumprimento das obrigações fiscais, proporcionando maior praticidade aos contribuintes que optarem pela regularização. Com o prazo para a regularização se aproximando, é fundamental que os contribuintes que ainda possuem bens não declarados ou irregularidades junto à Receita Federal se mobilizem para corrigir suas situações fiscais. O RERCT, que é o RERCT, oferece uma oportunidade valiosa para ajustar os patrimônios sem complicações, desde que as obrigações sejam cumpridas dentro do prazo estabelecido. E assim nós concluímos o nosso podcast, o nosso episódio de hoje, do Tributário Hoje. Não se esqueça de seguir a Cortex nas suas redes sociais, compartilhe o nosso podcast com seus clientes, amigos, advogado, contador. Acompanhe também o nosso canal no YouTube com vídeos exclusivos e aprofundados tecnicamente e comercialmente aqui da Cortex. E uma excelente semana para vocês. Eu espero todos vocês e novos ouvintes no próximo Tributário Hoje, na próxima segunda-feira às 20 horas. Obrigado.